Fala turma, beleza? Professor Tafarel aqui voltando com nossas gravações de aula, né? E aí, nosso assunto de hoje, na nossa aula de Geografia da segunda série do ensino médio, nós iremos abordar o assunto da industrialização brasileira, o processo de industrialização que ocorreu no Brasil e algumas fontes de energias utilizadas na região onde a gente mora, nosso país. E aí, a gente começa a falar em industrialização do Brasil, a gente pode dizer que o processo de industrialização do Brasil vai começar lá nos anos 30 com, com a Era Vargas, porque a gente tem, com a chegada da família real aqui no território brasileiro e a corte portuguesa, algumas mudanças sim, porém são mudanças que a gente pode considerar como uma questão de urbanização, como uma questão de chegada de polos para o lazer das pessoas, como por exemplo teatro, museu, tem a questão das faculdades também, mas a gente pode considerar mesmo como o início da industrialização brasileira a partir da década de 1930, com quando Getúlio Vargas ele chega ao poder. O Brasil ele é considerado um país que ele teve a sua industrialização tardia, e é considerado ainda um país que está em desenvolvimento, ou um país emergente, ele não é um país desenvolvido. E dentro dessas características, a gente pega e volta na nossa história, a gente vê que o nosso segmento de econômico, ele sempre foi voltado para áreas de, ligadas à agropecuária. Se a gente for pegar e olhar o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, aí teve um ciclo do ouro, aí vem um ciclo do café. Aí o ciclo da indústria a gente está vivendo agora, teve o ciclo da borracha também, né? Com um ciclo curto, mas o ciclo da indústria é um ciclo mais tardio. Então, se a gente for comparar com o processo de industrialização da Europa e a gente comparar com o Brasil, nosso desenvolvimento industrial ele foi tardio. Então, com essa com a chegada do Getúlio Vargas ao poder na década de 30, começa-se a ter uma ideia de substituir a importação pelos produtos nacionais. E para que isso seja possível, é necessário a criação de algumas empresas. E essas empresas seriam empresas nacionais. E durante esse período que o Vargas está no poder, ele cria algumas empresas, como, por exemplo, cria o Conselho Nacional do Petróleo, ele cria a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, cria a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, cria um Banco Nacional de Desenvolvimento e dá início em 1953 ao que a gente tem como a Petrobras. Tá? Então essas são algumas obras que vão modificar a política industrial do Brasil e na década de 50 a industrialização ela passa a ser mais estimulada ainda, com a chegada de montadoras de automóveis que o Juscelino Kubitschek ele vai incentivar a entrada dessas montadoras de automóveis aqui no território brasileiro. O Juscelino Kubitschek ele tinha uma política de desenvolver o Brasil em 50 anos em apenas 5 anos, e dentro desse contexto ele traz essas montadoras de automóveis para cá. Elas se instalaram principalmente no estado de São Paulo, numa região que é conhecida como ABCD paulista, que ela engloba os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Por isso que é chamado de ABCD, de acordo com a Santo André, o A, o São Bernardo, B, Bernardo do Campo, o São Caetano, C e Diadema, D. E aí a gente tem esse processo de instalação dessas montadoras no oeste, no São Paulo, né? Na região de São Paulo, conhecido como a Zona Industrial de São Paulo. E aí, quando indo mais à frente, a gente tem a criação de algumas zonas francas, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, é criada em 1967,
que tem uma finalidade única, que é instalar indústrias, comércio e serviços na região. O que seria uma zona franca? É uma zona criada com um único objetivo, que é desenvolver a economia daquela região. A região norte, ela era uma região pouco habitada, então era pouco atrativa, então cria-se essas zonas francas com a intenção de incentivar o comércio naquela região. Então, a Zona Franca ela é uma área de livre comércio para exportação e importação de bens duráveis ou não duráveis. As empresas que resolveram se instalar nessa Zona Franca de Manaus, elas receberam incentivos fiscais e calcula-se que em 2017 havia um percentual de 700 empresas, 700 indústrias ali naquela região, destacando-se as indústrias de eletrônicos, as indústrias de eletroeletrônicos, de motos, de relógios, termoplásticos, as indústrias de bebidas, ou seja, essa Zona Franca ela estimulou ao crescimento industrial daquela região. Aqui a gente vê um mapa de acordo com a produção industrial do Brasil. A gente olha que São Paulo ele é absurdamente o único que mantém a cor vermelha, então ele é absurdamente à frente dos demais estados em questão de produção industrial. Ali a gente vê que alguns locais, a maioria deles apresentam um índice na maioria que fica na região centro-sul, um índice bom de instalação de indústria, né? E a região norte e nordeste, elas apresentam um índice baixo de industrialização, de produção industrial, tá? Na década de 1990, foram criados novos polos industriais, novas unidades da federação, que são regiões que não haviam se industrializado ainda. Por exemplo, alguns polos industriais eles chegam no Nordeste e também eles se interiorizam na região do Centro-Oeste. E aí a gente vai ter a construção de alguns complexos. Por exemplo, o complexo industrial e portuário de Pecém, no Ceará, que faz a exportação de frutas, de aço, de pescados e outros bens brasileiros. Também é uma porta de saída para produtos industrializados no próprio Ceará, tá? O complexo portuário de Suape, que abriga um polo industrial e um porto com movimentação de cargas em Pernambuco, atualmente é a terceira principal instalação portuária do Brasil e em 2016 e 2017 ele destacou-se na importação de combustíveis. E municípios paulistas passaram a receber alguns investimentos, alterando a sua organização espacial. Indústrias petroquímicas e montadoras de automóveis foram se instalando no estado depois que o porto começou a operar. Esse porto, as empresas paulistas foram começando a receber investimentos, né, esses municípios paulistas, e começaram a alterar a sua organização espacial. E ali também tem a ideia do Porto de Santos, né, que é muito utilizado para comércio também. A gente tem na região sul do Paraná, setores industriais geraram novos polos, têxtil em Londrina, da moda em Maringá, o automobilístico em São José dos Pinhais, além de farmácia, comércio e cosméticos, e comércio varejista. No Rio Grande do Sul, as indústrias químicas e petroquímicas, elas são associadas ao setor siderúrgico. Na Serra Gaúcha a gente tem Caxias do Sul e Garibaldi, a ideia de vinícolas, de madeireiras, de indústria metalúrgica e têxtil. Em Santa Catarina, a indústria de eletrônica, de produção de equipamentos para construção civil e química, liderados por Jaraguá do Sul, município do Vale do Itajaí. A gente tem na região de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, na região de São Paulo, ali, Pindamonhangaba, São José dos Campos,
uma participação na produção industrial com fábricas de eletrônicos, veículos, peças da indústria aeronáutica de reciclagem de alumínio. Nos arredores desses centros industriais estão instalados alguns centros universitários públicos que são universidades de excelência, como a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Estadual de Campinas, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tudo isso vai fornecer subsídios para que esse desenvolvimento industrial ele aconteça. Tá legal? E aí a gente começa a entrar no assunto de produção de energia no Brasil, que a gente tem a energia elétrica, né? Que é graças à energia elétrica que a gente consegue estar estudando nessa modalidade online e tem um caráter estratégico. A energia elétrica ela é estratégica para qualquer país, a gente não se imagina mais vivendo sem energia elétrica, pois não é, tem a questão de necessidade para a gente. E dentro do território brasileiro existe tanto as fontes de energia renováveis como as não renováveis. Por exemplo, a gente tem a utilização de fontes de energia não renováveis, como o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, como as fontes renováveis, a energia eólica, a energia solar, a hidrelétrica e a biomassa. Tá? O carvão mineral no território brasileiro ele vai se concentrar na região de Santa Catarina. Já a maior parte das reservas de petróleo ela se encontra no interior do oceano, no interior marinho, com o que a gente chama de pré-sal, né? Ele vai receber esse nome porque ele ocorre abaixo da camada do sal. Ele se localiza a cerca de 7.000 metros abaixo da camada do sal, presente no interior da superfície terrestre. Por isso que é chamado de pré-sal. Existem outras reservas de petróleo mais próximas da superfície marinha, porém, porém o volume dela é bem menor do que o volume encontrado no pré-sal. E aí a gente vê aquelas plataformas em alto mar, plataforma petrolífera, são essas plataformas que fazem a extração do pré-sal. Tá? E a energia hidrelétrica, ela corresponde a mais de 60% da geração de energia do Brasil, principal fonte usada na produção industrial, que é a energia que fornece luz elétrica a partir da água, por isso o nome de hidrelétrica. Outra fonte de renovável utilizada aqui é a biomassa, que é usada para produzir o etanol, para abastecer o etanol, esse combustível, né, que é utilizado para abastecer veículos. A gente também tem as fontes eólicas, que é através do vento, né, que ele começa a ser utilizado no Brasil a partir da crise do petróleo, lá ocorrida em 1973, por causa da treta entre os países árabes, os países da OPEP e os países do Ocidente que estavam apoiando Israel. Começam-se a incentivar essa energia eólica. Porém, nas últimas 2 décadas que a gente tem um processo de retomada dessa produção eólica. E com isso, a energia eólica hoje ela é considerada uma energia comercial, porque a demanda, existe demanda, existe tecnologia disponível e ela gera uma redução do custo da sua geração. Tá? A energia eólica ela funciona desse modelo aqui, através dos moinhos, utilizando esses moinhos, com a força do moinho que vai movendo, ela gera energia, legal? E a energia solar, a geração de energia solar, ela ainda é um pouco utilizada ainda no Brasil, porque ela é cara, ela gera um custo muito alto, né? Embora ela tenha um potencial muito maior em relação
algumas fontes de energia alternativas, ela é um custo muito alto para se ter uma energia solar. Ela corresponde a apenas 0,01% do total da energia elétrica gerada em território nacional. Então, ela é cada vez mais utilizada em telecomunicações, com rádios e telefones remotos, com sinalização marítima, cercas eletrificadas. Então, ela é interessante de se pensar, porém, ela tem um custo muito alto para quem quiser ter uma energia solar em sua casa, né? Existem essas placas aqui, ó, que a gente está vendo. Essas placas elas são colocadas e a partir dessas placas a energia do sol ela se transforma em energia elétrica. Tá legal? Acho que é isso. Nossa aula vai ficando por aqui. Próxima aula a gente fala sobre essa ideia de transporte no Brasil, de portos. A gente vai falar nessa próxima aula, questão de circulação de mercadoria, tá legal? Vou ficando por aqui, forte abraço para vocês e fiquem bem, se puder fique em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau.